Vamos lá. Eu queria pegar um tema muito bonito da nossa Parashá. A gente está em Parashá Trumá e tem algumas coisas maravilhosas que eu vi em relação aos detalhes do Mishkan, como que ele foi preparado. E eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa, o Rashi ele traz para a gente que as paredes do Mishkan, que eram feitas de madeira de acácia, eles tinham ela desde que Yaakov Avinu ele tinha trazido as mudas para Mitzrayim, para o Egito, e com elas eles fizeram essas madeiras de acácia. Um detalhe que eu estava estudando esse ano é de que não só as madeiras de acácia das paredes do Mishkan, mas se tinha as varas que elas permitiam que as paredes ficassem de pé. Como que elas ficavam de pé? Então elas eram estacas bem longas, bem altas. Embaixo se tinha o que chamavam os adanim, que eram como se fossem caixas, que elas foram feitas a partir do meio shekel. E elas, então, equilibravam. Além disso, tinham varas em cima, embaixo, que elas juntavam, meio que ajudavam que uma sustentava a outra. E além disso, tinha uma vara que ela passava pelo meio dessas estacas, chamada Bria Hatichon. Milagrosamente, ela dava uma volta. Ela fazia a curva. Eu vi no filme do Rabino, uma vez passar no filme do... Como chama ele? Eu acho que ele trouxe. Ele não chama trabalho. É assim, ele mostra a vara fazendo e ela dava todo o controle e você do outro lado. E ela virava. Esse filme deve ser antigo, pelo jeito. 3.000 anos. Não. Que preto ainda. Mas hoje, com inteligência artificial, é maravilhoso. Tudo aquilo que a gente estuda do Mishkan, do Beit HaMikdash, etc., cada dia está saindo mais coisas e trazendo mais à vida a rotina do Beit HaMikdash. Eu tenho visto cada coisa que é impressionante. Já existem videozinhos, Seder Room, quando saiu, em 3D, do Beit HaMikdash, mas era muito limitado. Agora está uma explosão. Foi para isso que a Hashem colocou o IA, para a gente já poder visualizar o Beit HaMikdash. Mas é impressionante. Então, tudo aquilo que você estuda, eu tenho acompanhado uma Gemara de Menachot, um pouquinho, pelo menos os vídeos, algumas coisas, que fala do serviço do templo em detalhes, da massa frita, jogava, tirava, colocava. Eles fazem um vídeo, é uma coisa que é impressionante. E o mais importante, está trazendo a Torá, que era muito difícil de entender, de uma maneira que você vê, acabou. Agora está fácil. Não, então, é verdade, né? Quer dizer, é imaginação. Não é imaginação, está tudo baseado, está tudo descrito na Masechet Midot, tem tudo. Então, talvez um detalhe ou outro, alguma cor, etc., é um pouco de imaginação, especulação, talvez. Mas a essência... pequenas. Detalhes, talvez. Mas a essência está lá, está descrita, bom, vamos confirmar quando o Mashiach chegar a 100%. Mas... Eu podia passar um filme aqui aquele lá foi muito bom que a gente viu. Sim, vamos lá. E aí, essa madeira que passava no meio, como se fosse um cano, ela passava dentro dessas madeiras, e ela, quando o Mishkan ele fazia a volta, ele dobrava para o lado, ele dobrava de novo, então ela para chamar Bria Hatichon, ela era a madeira, essa vara do meio, que ela ia de uma extremidade até a outra. Uma extremidade não é do norte até o sul, é do norte até o sul, do sul vira, depois vira de novo e volta. Então, ela ia por 3 lados. E essa vara também era dessa madeira que Yaakov Avinu ele tinha colocado, que ele tinha mandado. Então, isso era um detalhe que... Então, eu não sei se é a vara em si ou a vara foi feita da madeira de acácia do que Yaakov ele tinha. Você tinha um revestimento de ouro em volta. Isso. Em ouro. E aí o ouro revestia dos 2 lados da madeira, revestia também as barras, essas varas laterais também eram revestidas de ouro, mas a essência... Tinha aquelas que o pessoal levava a arca sagrada. Também as varas que eles usavam tanto para a arca sagrada, ou para outras partes também que tinha... A arca sagrada era a principal. Fazer uma vara enorme, sim. Tem que ter uma máquina hoje para fazer isso. Não dá para fazer, não. Bom, a pergunta começa com Noah, que ele construiu sozinho a arca. Lá era um pouco, no deserto já era um pouco mais fácil, um pouco mais... Bom, então, esse aspecto milagroso, digamos assim, ele também veio de Yaakov Avinu. Então a pergunta é, Yaakov Avinu não tinha mais nada para colocar na mala dele quando ele desceu para o Egito? Ele desceu por questão de fome.
agora vai encontrar o filho dele. Então vamos lá, vamos descer correndo. Chama o caminhão de mudança. O que você vai colocar? Algumas coisas você vai fazer, casa vende tudo. Outras você manda para o Teniado e para a Unibis. O essencial você leva. Não, esse vaso de flores eu quero levar. Por quê? Porque daqui 210 anos, meu tataraneto ele vai plantar. Só uma vovozinha. Na verdade eram 400, né? Originalmente 400. Originalmente 400, Bom, ficaram 210. Então, o que era tão importante? E se é importante, leva um livro de Torá, leva... Tem tanta coisa que você pode levar. É estranho. E a resposta clássica, e é importante, essa é a primeira parte que eu queria falar, a resposta clássica é de que Yaakov Avinu, ele não estava preocupado com o Mishkan, que era o objetivo final, e sim com o processo. Ou seja, colocando aquelas mudas lá, essas mudas crescendo, elas simbolizavam uma esperança. Porque a hora que elas crescerem, é sinal que está chegando a hora da gente ir embora daqui. Porque o nosso patriarca Yaakov, ele falou e já prometeu aquela famosa linguagem Pakot, Pakat Yetchem, Deus vai lembrar de vocês. Quando alguém vier e falar para vocês essas palavras, é sinal que ele é o Redentor. Então, essas árvores simbolizavam, conforme elas iam crescendo, então cada dia você ia lá, está um pouquinho maior, falta um dia menos para a gente poder sair desse inferno. Então, representava então essa esperança. Essa é uma explicação clássica. Mas até aí, final das contas, você não precisava ter saído com ela. Já fez o objetivo dela. Mas o objetivo dele era para as paredes do Mishkan, especificamente. Então, além do processo de reforçar a emuná do povo, tinha mais um detalhe. Que aqui é a construção do Mishkan. O que elas constituíam? As paredes do Mishkan. E a estrutura interior, essa vara, que fazia com que a parede não caísse. Essas paredes simbolizam as paredes da nossa casa. O que é a parede da nossa casa? Qual que é o significado dela? Bom, no sentido mais simples, para não entrar vento, não entrar chuva. Sim. No sentido mais profundo, fazer um lar, fazer uma casa, é você não permitir que os ventos estranhos não entrem. Proteção. Hoje em dia, essa proteção ela caiu. Porque, digamos assim, as influências externas ficam do lado de fora, mas você entra com o celular para o lado de dentro. Que ele traz tudo que tem lá fora para dentro da casa. Então as paredes se dissolveram em muitos lugares. Vem a Torá e fala para a gente, não. Você tem que manter paredes muito sólidas, que elas vão permitir que você mantenha o calor dentro da tua casa, coisa que a gente não pensa muito aqui no Brasil, mas nos países frios, a parede da casa, a primeira coisa que a pessoa pensa, não é nem chuva, nem calor, nem influência externa, é se proteger do frio. Então ela permite você se proteger do frio e ela mantém o calor interno. Essa é a função das paredes. O que a Torá está transmitindo para a gente? Como você constrói paredes sólidas para que o teu lar ele realmente esteja aquecido, ele esteja protegido. Então o nome das paredes era Atzei Shittim, essas árvores, madeiras de acácia. O que quer dizer essa acácia? Shittim. Então Shittim vem da palavra também Shitá. Shitá significa opinião. Se eu tenho dois rabinos no Talmud discutindo, se tem a Shitá do Beit Shammai e a Shitá do Beit Hillel, a opinião, a forma de ver, a forma de enxergar. Nós temos que criar a forma de ver, que essa é a maneira que aqui na nossa casa é assim que a gente enxerga o mundo. É assim que a gente enxerga as pessoas, assim que a gente enxerga os relacionamentos. Cada um na sua casa que tem que formar a sua visão, baseada, obviamente, em quê? Na madeira que Yaakov Avinu deixou pra gente. O que eram essas madeiras? Madeira significa literalmente a tradição. Você falou, obviamente, a Torá. As paredes da tua casa têm que te conectar com aquela muda que Yaakov Avinu 200 anos antes tinha levado, que conecta ele com Yitzhak, que conecta ele com Abraham, que conecta a gente com a Kadosh Baruch Hu. E aquilo que no shiur de semana passada eu falei dos 3 shofarot, o primeiro e melhor tipo de shofar é aquele que você toca, ele te lembra o Har Sinai, ele te lembra Yitzhak. As paredes nossa e o que nos protege é a nossa conexão com nossos antepassados, voltar para a nossa origem. A gente teve essa semana o congresso dos
Rabinos Nacional. Tem o Congresso Mundial, todo mundo conhece. E se tinha esse ano, Carnaval, a gente sempre aproveita para esse momento, é muito, muito enriquecedor. E um dos rabinos, num dos comentários, ele falou a importância de você, quando você quer despertar o coração de um outro Yehudi, você tentar fazer com que ele se lembre do pai, do avô, que sempre tem alguma figura lá que conecta ele com a tradição, com a Torá, com as mitzvot. Ele comentou que ele estava num Shiva e ele falou, enlutado, ele comentou, eu sou tataraneto de fulano. Ele falou, de fulano? Ele começou a contar toda a história que tem na nossa literatura de fulano, tarará, e o cara começou a chorar. Ele nunca sabia a história completa. Coisa boba. Ontem, olha que lindo. Ontem, estava aqui, não sei se vocês viram, terminou a Arvita, tendo um Shiva aqui na sinagoga. Por isso a gente está fazendo o shiur aqui em cima. Olha que coisa bastante emocionante. Chegou uma senhora para mim, veio aqui para o Shiva, você viu? Chorando, literalmente chorando. Rabino, eu preciso falar com o senhor. Estava conversando com alguém. Desculpa, eu preciso falar com o senhor. Desculpa. Eu vim aqui nessa sinagoga, eu estou vendo as cadeiras. Essas cadeiras são lá da Newton Prado, do Gross Estil. Essa sinagoga tem mais de 100 anos. A gente manteve essas cadeiras aqui no segundo andar para tentar remeter a isso. E, bom, as cadeiras antes de virem para cá foram reformadas, lixadas, tão lindas, maravilhosas, mas são cadeiras de madeiras rústicas, o Arona Kodesh, etc. Lembrando como que era lá no Newton Prado. E a mulher falou, meu avô foi presidente. Olha. E eu nunca tinha vindo aqui na sinagoga nova, e eu tô vendo isso aqui, me lembra meu avô, me lembra meu pai, começou a chorar. Eu tava pensando que palavras que eu posso falar para ela para ver, para ainda incentivar ainda mais. Ela estava literalmente chorando, emocionada, falou, desculpa, eu tô emocionada. Não pode falar o nome, não. Fizemos questão de trazer as cadeiras de lá, que veio do Gross Estil, foi para Angélica, veio para cá. É uma cadeira, foi feita pelo marceneiro, não tem nada. Mas essa cadeira tocou a Neshama dela, ela estava literalmente, completamente emocionada. É isso que a Yaakov estava plantando. Ele não estava levando mudas, mais uma muda. Ele queria literalmente que aquele netinho lembrasse dele. Ele fez questão de que as paredes do Mishkan, e é assim que você constrói. Você constrói baseado na nossa tradição. Traditionalist. Vai chegar a hora certa. E aí... mas é assim que a gente constrói. Por isso, eu gosto dessa piada, mas com uma mensagem muito, muito bonita, dos dois senhores que estavam sentados num banco na praça. Um era um senhor, um Zeider, e outro era um não-judeu, gentil. E aí o Zeider, de repente chega um netinho, Zeider, como vai? Aí chega outro netinho, outra netinha, vem todo mundo. E o outro senhor, gentil, ele estava sentindo meio sozinho, ele vira e fala, eu tenho netos, mas eles nunca vêm me visitar. Qual que é o teu segredo? Ele vira e fala, é muito simples. Nós acreditamos que a gente veio de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Adam. E quanto mais para trás a geração, mais perto a gente está desses indivíduos. Sim. Moshe, imagina, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Então eles querem voltar uma geração, eles querem se conectar com a gente. Só que você disse para os teus netos que você veio do macaco. Quanto mais longe de você ele ficar, melhor ele tá mais distante do macaco. Qual que é a mensagem? A mensagem é muito bonita, porque a estrutura do judaísmo é sempre baseado para trás. A ciência, cada dia que passa, ela está mais correta. O que ontem estava certo, hoje está errado. Quanto mais para frente, ela está mais perto de chegar na verdade. A Torá parte do princípio absoluto. Quanto mais distante, a gente vai esquecendo. E o nosso papel é sempre tentar voltar à origem. Sim. E por isso, na estrutura da Torá, o Rashi não pode discutir com a Torá. A Mishnah não pode discutir com a Torá. A Gemara, que veio depois, não pode discutir com a Mishnah. E assim por diante. Cada geração que passa, o que o outro, na geração anterior, falou, é sagrado. Isso é imutável. Eu estou tentando entender o que ele disse. Então, o estudo da Torá é sempre para trás. Porque ele me remete a uma verdade absoluta. Já a ciência, eu não tenho certeza o que estão dizendo hoje é verdade, porque amanhã vão desmentir. Então, a ciência é
a tentativa humana de tentar chegar em alguma verdade. Por isso eu sempre digo que não existe contradição entre ciência e Torá, porque estão vindo em vias de colisão. Então, vias contrárias. Uma parte do princípio que Hashem nos deu, ele nos contou. Se a ciência diz a mesma coisa que a Torá, a ciência já descobriu. Se a ciência não diz, ainda não diz. Vai demorar mais alguns anos para eles descobrirem a verdade absoluta da Torá. Então estão indo em direções contrárias. Então é isso que Yaakov Avinu estava transmitindo com essas paredes que ele fez questão de plantar, e ainda essa parte interior que sustentava essas paredes, essa shita, ele permite que a gente tenha essa visão, que essa visão é aquilo que nos permite nos conectar com nossos antepassados, e a gente manter a nossa casa, ainda nos dias de hoje, ter um Shabat onde todo mundo está sem celular. Você pode olhar na cara do outro e discutir alguma coisa. Um filho vai virar para o pai e perguntar a Manishtaná. O filho vira para o pai e pergunta, voltando. O pai vira para o filho e pergunta, o que você estudou? Ele fala, estudei de Moshe Rabbeinu. Tão antigo assim? Exatamente, é isso que a gente está fazendo. E com isso a gente constrói esse lar onde a gente protege que as forças, os ventos estranhos, eles não entrem, ou pelo menos entrem menos dentro da nossa casa, e a gente mantém o calor do lado de dentro.